Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque essa é a resposta que eu preciso para continuar produzindo vídeo de forma gratuita. Vamos lá para a nossa videoaula? Mas qual seria o tema? Vírus. Sendo que vírus é uma partícula pequena. O vírus ele é tão pequeno que ele não pode ser visto através de um microscópio de luz. Normalmente o vírus ele só pode ser visto através de um microscópio eletrônico. É um microscópio mais potente. O microscópio de luz é aquele microscópio que normalmente você vê em faculdade, curso técnico. Pois é, aquele tipo de aparelho não tem resolução, não tem capacidade suficiente para ver um vírus. E o vírus, gente, ele não é apenas uma partícula, ele também é infectante. Como assim? Ele tem capacidade de prejudicar os seres vivos. Olha o que eu disse, seres vivos. Quer dizer que ele tem capacidade de infectar plantas, animais, capacidade de infectar fungos, bactérias e por aí vai. Quase todos os seres vivos é prejudicado por vírus. Temos aí como exemplo uma gripe. Creio eu que algumas pessoas que estão assistindo essa videoaula já pegou gripe. Professor, gripe é ocasionada por um vírus? É, o vírus influenza. Porém, gente, não confunda gripe com resfriado. Resfriado é parecido os sintomas com gripe, mas não é a mesma coisa. Gripe é ocasionada pelo vírus influenza. Resfriado é ocasionado pelo rinovírus. Gente, se você pegou gripe, provavelmente você não vai conseguir nem levantar da cama. Você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir trabalhar, vai ter febre altas. Dependendo do seu sistema imunológico, pode ficar muito feia a coisa. Agora, resfriado é mais tranquilo, normalmente. Quando você pega resfriado, você consegue fazer as suas atividades diárias. Então, normalmente a pessoa não pega gripe, ela pega resfriado, que é mais comum. As pessoas costumam confundir. Eu tô com gripe ou eu tô com resfriado. Normalmente a gripe, ela vai te incapacitar. Você não vai conseguir fazer as coisas do dia a dia. Tá aí a dica para vocês. Não confunda mais gripe com resfriado. Sendo que os vírus possuem características. A primeira característica, o vírus não possui célula. Se ele não possui célula, ele ganha o nome. Mas qual seria o nome? Acelular. A na biologia quer dizer não, não célula. Não possui uma célula, sendo que ele é conhecido como parasita intracelular obrigatório. Ele infecta uma célula. Esse é o termo, gente, mais conhecido. Parasita intracelular obrigatório. É o que traz na maioria dos livros. Se ele não possui célula, então ele é ou não é um ser vivo? Porque de acordo com a teoria celular, eu já postei um vídeo sobre teoria celular, só você entrar no meu canal e procurar, tá? Nesse vídeo eu expliquei que para ser considerado um ser vivo, tem que possuir célula. Se ele não possui célula, ele é ou não é um ser vivo? Gente, esse negócio de vírus ser vivo ou não, não cabe a gente definir. O que nós temos que entender? Por que ele é considerado vivo e por que ele não é considerado vivo? Ele é considerado vivo porque dentro da célula, exclusivamente dentro da célula, ele consegue se reproduzir. Dentro da célula, ele consegue evoluir. Dentro da célula, ele possui metabolismo próprio. Tá vendo? Como dentro da célula, ele tem as capacidades que
que um ser vivo possui? Agora, os cientistas que não concordam que ele é um ser vivo, diz que fora da célula ele não tem capacidade de se reproduzir. Fora da célula ele não evolui. Fora da célula, ele não possui metabolismo. Então, se na sua prova perguntar por que o vírus é considerado ser vivo ou por que o vírus não é considerado ser vivo, você já vai saber responder. Porque um grupo de cientistas olha para o vírus dentro da célula, aí ele possui as características de um ser vivo. E o outro grupo de cientistas olha para o vírus fora da célula, que não possui as características de um ser vivo. Porque fora da célula, ele é chamado de inerte. Nossa, que palavra difícil! Não, não é. Inerte quer dizer algo que não se move, algo que não tem vida. É uma partícula inerte. Só que temos uma observação. A biologia é cheia de observações. Quando essa partícula está fora da célula, ela ganha um nome. Virion. Professor, virion? Virion. Agora, quando está dentro da célula, ganha o nome de vírus. Percebeu que a gente fala errado sempre? Ah, a pessoa espirrou em mim, eu vou pegar vírus, vou pegar a gripe. Gente, se a pessoa espirrou em você, o que te atingiu foi um virion. Agora, se esse virion infectar as suas células, agora sim você pode chamar essa partícula de vírus. Tá vendo como a gente fala errado sem perceber? O termo correto seria virion na maioria das situações. Sendo que esse virion ou vírus, se estiver dentro da célula, ele possui um material genético. E esse material genético ele pode ser de DNA ou RNA. Outra exceção, tem vírus que possui o material DNA e RNA no seu interior, os dois. Porém, esse vírus, conhecido como citomegalovírus, é uma exceção. O material genético dele é de DNA. Porém, dentro do vírus também tem RNA. Mas esse RNA apenas auxilia o vírus na hora que ele for infectar a célula. Mas o seu material é DNA. Sendo que esse vírus de DNA, RNA, eles podem ser tanto fita simples quanto fita dupla. Engraçado, né? Que eu postei uma videoaula explicando sobre DNA e RNA. Porém, nessa videoaula, eu estava focando nos seres considerados vivos pela maioria dos cientistas. E nessa videoaula, eu comentei que o DNA ele é fita dupla. E o RNA, fita simples. Porém, o vírus ele é todo diferente. O DNA dele pode ser tanto fita simples quanto fita dupla. O RNA pode ser tanto fita simples quanto fita dupla. Os vírus que possuem DNA é conhecido como adenovírus. Temos como exemplo os bacteriófagos, que seria vírus que infecta bactéria. Se tá ruim pra gente, imagine para a bactéria que também é infectada. Já os vírus que possuem RNA é conhecido como ribovírus. Um exemplo, o vírus que ocasiona a gripe, o influenza, é um ribovírus. O rinovírus, que ocasiona o resfriado, também é um ribovírus. Temos aí um outro exemplo de vírus de RNA, que é o Covid. Só para vocês verem, é um vírus com a estrutura simples, todos têm estrutura simples, mas porém tem um grande potencial de danificar um ser vivo. Sendo que esses ribovírus é o mais comum, tá gente? Vírus de RNA. E isso é um problema, porque se o vírus ele é de RNA, o seu material genético, por si só, ele é muito instável. Como assim? Ele muda muito. Como ele muda muito, ele sofre muitas evoluções. É por isso que todo ano tem que tomar a vacina
contra a gripe. O vírus ele sofre muitas modificações durante o ano. Então a vacina do ano passado já não tem mais função esse ano, porque o vírus ele é feito de RNA, um material que modifica muito em comparação com o DNA. Ah, e temos um tipo de vírus que é conhecido como retrovírus. Esses retrovírus, eles são de RNA. Porém, o interessante é que quando ele entra na célula, ele vai ter uma enzima conhecida como transcriptase reversa, e essa enzima transcriptase reversa vai pegar esse RNA e vai transformar ele em DNA. Então, o vírus por si só é RNA. Porém, dentro da célula, ele consegue se transformar em DNA. Temos como exemplo o HIV. Ele possui esse mecanismo. Ele é RNA, porém se transforma em DNA. Eu vou postar uma videoaula só sobre o vírus HIV. Ele tem muitas características e é cobrado de vez em quando nas provas. Beleza, já entendemos as características dos vírus, as características gerais. Agora vamos entender a estrutura viral. Como assim? O que é que um vírus possui? Um vírus, ele possui um material genético, já comentei sobre ele, DNA ou RNA, e temos uma exceção, que é o citomegalovírus, que ele possui tanto DNA quanto o RNA. Porém, em volta desse material genético, eu vou ter um grupo de proteínas. Eu vou ter os capsômeros. E a junção desses capsômeros, que é essas bolinhas amarelas que vocês estão vendo aí na imagem, juntando essas bolinhas amarelas, eu vou formar o capsídeo. E esse capsídeo, como eu já comentei, é formado por proteína, então é um capsídeo proteico. E quando eu pego esse capsídeo mais o material genético, a junção dos dois, eu vou formar o núcleo capsídeo, que nada mais é do que capsídeo mais material genético. Porém, tem alguns vírus que têm uma proteção extra, que é o envelope. Esse envelope, normalmente, ele é lipoproteico. Ele é bem parecido com a membrana plasmática. E esse envelope, quando o vírus possui, ele ganha um nomezinho, que é um vírus envelopado. Agora, quando o vírus não possui esse envelope, ele é chamado de vírus não envelopado. Pronto, tá aí as características do vírus. Tá vendo como não é tão complexo? Ele é simples. Esse capsídeo pode ganhar vários formatos. Pode ganhar o formato helicoidal, como vocês podem ver nessa imagem. Ele pode ganhar também um formato poliédrico ou um formato complexo, como vocês podem ver nessa imagem, representado por um bacteriófago. Esse é o bacteriófago. Esse é o vírus que infecta bactéria. Pronto, já entendemos a estrutura viral. Porém, temos que entender como esse vírus ele entra na célula. Tem várias formas do vírus entrar na célula. Porém, as 3 formas mais cobradas nas provas primeiro, é por fusão. Como assim fusão? O vírus ele possui um envelope, normalmente. E esse envelope ele é parecido com o da membrana plasmática. Se é parecido com o da membrana plasmática, ele consegue se associar à membrana plasmática, ele consegue se fundir à membrana plasmática. E quando ocorre essa fusão, ele joga o seu material genético dentro da célula. Agora, se a cápsula não é lipoproteica, é mais difícil ele se fundir à membrana plasmática. Aí, nesse caso, a célula que vai jogar o vírus para dentro dela, por uma endocitose. Já postei uma videoaula também sobre endocitose, que a célula ela vai tentar se proteger. Então, ela joga o vírus para dentro dela para tentar destruir o vírus. Mas a célula está apenas ajudando o vírus, que ele já queria estar dentro dela, para poder se aproveitar da estrutura da célula. Temos uma outra forma que é por injeção.
Como assim? O vírus ele vai meio que pousar na célula e vai injetar o seu material genético dentro da célula. É um pouco esquisito, né? Mas é comum nos bacteriófagos. Essa é a forma que ele joga o material para dentro das bactérias. Ah, não podemos esquecer como esse vírus ele vai se reproduzir. Tem várias formas de reprodução, mas você só precisa se preocupar com uma forma de reprodução, que é a forma dos bacteriófagos, que é mais cobrado nas provas. E, para ser mais específico, bacteriófago T4. Como que esse bacteriófago ele vai se reproduzir? Primeiro ele vai ter que jogar o material para dentro da célula. Ele vai ter que penetrar a célula. Quando ele joga o material para dentro da célula, esse material ele pode entrar no ciclo conhecido como lisogênico ou no ciclo conhecido como lítico. Se ele entra no ciclo lítico, lítico quer dizer lise. Em outras palavras, ele vai entrar na célula, vai se reproduzir e destruir a célula. Agora, se ele entra no ciclo lisogênico, ele não vai destruir a célula. Ele vai entrar na célula, ele vai pegar o seu material genético e vai grudar esse material genético no material genético da célula. Quando ele pega o seu material genético e coloca junto com o material genético da célula, esse material genético chama-se prófago. E esse prófago vai ficar ali no material genético da bactéria. Quando a bactéria ela vai se dividindo, o material genético também vai se dividindo. Inicialmente, o vírus não destrói a bactéria, ciclo lisogênico, mas só que temos uma observação. Tem muita gente que pensa que no ciclo lisogênico o vírus está tipo de boinha. Ah, eu tô de boinha. Não, não está de boinha. O vírus, no ciclo lisogênico, ele está produzindo normalmente toxinas. Temos aí um exemplo da difteria. A difteria é ocasionada por uma bactéria. Porém, essa bactéria ela pode ser prejudicada, ela pode sofrer uma invasão pelo bacteriófago. Aí, se você tiver o azar de pegar essa bactéria junto com o bacteriófago, provavelmente essa difteria ela vai ser mais severa em você. Porque além de você ter que lidar com essa bactéria no seu organismo, vai ter um vírus no material genético dela. Então esse vírus vai aumentar os sintomas, vai produzir toxinas que vai prejudicar mais ainda o ser humano. Já é ruim você ter uma difteria, porque ela causa uma infecção, tanto na sua garganta quanto nas suas narinas. Já é ruim. Ainda tem um vírus para piorar a situação. Então ele não fica tranquilo, ele não mata a bactéria, mas ele prejudica, um exemplo, o ser humano, o exemplo da difteria. Professor, ela fica no ciclo lisogênico para sempre? Depende. Se ela não sofrer nenhum estresse, ela continua no ciclo lisogênico. Porém, se ela sofrer um estresse, como um estresse químico, um exemplo, a radiação, aí ela vai sair do ciclo lisogênico e vai entrar no ciclo lítico. Quando ela entra no ciclo lítico, ela começa a produzir novos vírus. Aí essa produção viral vai acabar destruindo a bactéria. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se você não entendeu, ficou com dúvida, deixe aqui no comentário. Eu sentirei o maior prazer de responder as suas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, se você quer ter mais videoaula de forma gratuita, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!